Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma palavra, uma mensagem que eu ministrei e muito importante sobre o nosso coração, sobre nós trocarmos o nosso coração de pedra por um coração de carne, verdadeiramente sermos circuncidados no nosso coração. Você vai ouvir essa mensagem, você ouvir essa pregação, mas só tem o áudio, não tem a imagem, ok? Mas que você preste muita atenção e que você seja edificado para a glória de Deus. Que essa palavra fique selada no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Abra, por favor, a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 17. Romanos 2, a partir do versículo 17. Antes de nós lermos, deixa eu contar um pouco da história dessa palavra, dessa mensagem. Quarta-feira nós estávamos adorando ao Senhor à noite, lá em São Gonçalo. Em um dos louvores nós cantávamos sobre nós entregarmos o nosso coração a Deus. E aí é muito interessante porque Deus ele queimou isso dentro de mim. Queimou no meu coração em relação a nós entregarmos o nosso coração ao Senhor. E aí, esse servo de Deus aqui foi ministrar a palavra de Deus. E eu oro para que tenha dado tudo certo com a gravação da mensagem, porque faltou luz e voltou várias vezes durante o culto. Mas que, se o Senhor permitir, creio que essa semana vai para o ar, e lá no canal da igreja os irmãos vão poder assistir. Falando sobre perdão, a necessidade do perdão. Como nós poderemos entregar o nosso coração a Deus se nosso coração está cheio de tranqueira, como, por exemplo, mágoas, rancores e a falta de perdão, né? E por aí o Senhor nos ministrou naquela quarta-feira. No dia seguinte, na quinta-feira, no nosso plano de leitura bíblica, nós estávamos meditando em Mateus, e um dos textos falava exatamente sobre aquilo que sai do coração, né? Que é o que contamina, não o que entra, não o alimento, mas o que sai do coração, o que sai da boca é o que contamina, né? Então, e o Senhor foi falando, costurando isso, foi falando isso comigo, e aí, quando eu meditei nisso, na quinta-feira, o Senhor falou, olha, é sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo domingo. E aí, o Senhor foi amadurecendo a palavra dentro de mim, ministrando a mim, tratando comigo. No sábado de manhã nós tivemos nossa reunião de oração e evangelismo, e num dos momentos de oração, nosso evangelista Gustavo, eu chamo assim de evangelista porque assim o é, né? E num momento da oração, o Senhor falando através dele para mim, porque era confirmação, mas ele estava ali orando, falou em relação ao Senhor mudar o nosso coração, tirar o nosso coração de pedra e trazer um coração de carne. E aí o Senhor foi confirmando isso. Hoje na escola bíblica o Senhor falou a relação ao nosso coração algumas vezes, usando o pastor Sandro, usando o pastor Alan. Eu falei, Senhor, tá bom, tá confirmado, é exatamente isso. Então eu só cheguei em casa e costurei aquilo que o Senhor já estava falando. E vamos abrir, você já deve ter aberto, né? Romanos 2, 17. A palavra do Senhor fala assim: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus
é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Você pode tomar assento em nome de Jesus. É interessante, amados, o Senhor, ele estava falando muito em relação a isso, sobre a importância, a necessidade de você e eu termos um coração segundo a vontade de Deus. Deus, ele falou isso comigo de quarta até hoje, todos os dias, de diferentes formas. E quando o Senhor falou para mim que era em relação a isso, que era para eu estar compartilhando com os irmãos aqui, porque era aquilo que o Senhor já estava moendo dentro do meu coração. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção nesse texto, mas esse texto estava falando, Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo estava falando, e ali especificamente em relação aos judeus, aqueles que se diziam o povo de Deus, sobre como eles ensinavam a palavra, falavam do amor de Deus para outros, eram mestres de crianças, né, compartilhavam, guiavam as pessoas, né, procuravam mostrar qual era o caminho certo, quando na verdade o discurso era um e a prática de vida era outra. Era isso que Paulo estava falando ali. Irmãos, quantas vezes nós, e no carro nós estávamos comentando algumas coisas, nós às vezes falamos, puxa, está acontecendo isso no meio da igreja, está acontecendo aquilo, tal pastor tem feito determinada coisa, tal irmão tem agido de outra maneira. Não pode, está errado, isso está errado. Quantas vezes nós não procuramos compartilhar uns com os outros sobre aquilo que nós entendemos que está errado, comparando com a Escritura, e se está errado, está errado. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Claro, o nosso papel é alertar as pessoas, alertar os irmãos do erro que estão cometendo. É nosso papel. Inclusive Ezequiel 3 nos fala isso, lá a partir do versículo 20, se eu não me engano, né? O evangelista Júlio, a partir do 18, né? O evangelista Júlio nos ministrou lá no evangelismo e o Senhor nos deu uma pegada ali abençoada. Então, é o nosso papel alertar. Só que será que esse movimento que nós temos feito em relação a enxergar o erro em que muitos na igreja do Senhor têm cometido e estão cometendo sim, e muitas vezes isso nos levou, com muita tristeza para alguns, a nos afastarmos das congregações e a dificuldade de encontrarmos um local que anunciasse a palavra verdadeira, todo o conselho de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas será que talvez nós não estejamos com esse discurso nos nossos lábios, no que nós ensinamos, no que nós guiamos as pessoas? E será que a nossa prática não está sendo exatamente o oposto daquilo que nós falamos? Era esse o alerta de Paulo. Era esse o alerta que ele fazia aqui. Olha, tudo bem que você ensine isso, tudo bem que você guie assim, tudo bem que você seja mestre dessa forma, você não está errado. Porém, como é que está a sua prática? E aí o versículo 24 fala algo terrível para mim e para você, que nós sempre precisamos refletir. Como está escrito, é por causa disso que os ímpios não se convertem ao Senhor. É por nossa causa
que as pessoas lá fora que estão sem Jesus não estão se entregando a Jesus. Porque muitas vezes elas olham para nós e será que elas enxergam Deus, irmãos? Será que os meus vizinhos olham para mim e enxergam Deus na minha vida? Será que os meus parentes olham para mim e enxergam Deus na minha vida? Será que a minha prática de vida é uma prática de vida cristã? Há 3 anos, no final de 2015, eu me desliguei de uma empresa onde eu trabalhei por 8 anos, quase 10 anos, um emprego público que eu tinha em Furnas. E o Senhor, desde o início do ano, mandou eu sair de lá, eu não queria, até que no final do ano eu falei, tá bom, eu vou sair, Senhor. E o Senhor deu uma direção, mostrou várias coisas para mim em relação ao que Ele faria. E depois, com o tempo que eu fui entendendo exatamente tudo. E eu lembro que quando eu saí, tomei a decisão de sair, e isso foi meses depois da minha real conversão, que foi em meados de 2015, eu fiquei refletindo, puxa, Senhor, eu estou saindo daqui, mas o que será que as pessoas vão guardar de legado espiritual que eu tenha deixado nas vidas delas? Qual terá sido a diferença que eu fiz na vida daqueles meus colegas de trabalho? Para vocês terem um exemplo, irmãos, lá havia uma sala preparada especial, onde os cristãos tinham a liberdade de, na hora do almoço, cultuarem ao Senhor. Era um culto instituído ali, que a empresa respeitava, e tinha ali tudo certinho. Você sabe quantas vezes, em 8 anos, que eu cultuei aos irmãos ali, e eram milhares de pessoas naquele prédio, em Botafogo, chamado Escritório Central, milhares de pessoas, e muitos servos de Deus. Sabe quantas vezes eu cultuei aos irmãos ali na hora do almoço? Em 8 anos? Uma vez. E nessa uma vez que eu cultuei ao Senhor com os meus irmãos, eu fiquei muito incomodado ali e eu falei assim, isso aí não é para mim não. Não é meu ambiente. Onde já se viu, no meio dos irmãos, eu chegar e falar para mim mesmo, isso aqui não é ambiente para mim não. Não é meu estilo, não é minha pegada. E eu nunca mais voltei. Eu fui na primeira semana, se eu não me engano, outubro de 2008, e eu nunca mais fui até o final de 2015. E aí, se eu não queria ter comunhão com os meus irmãos, nem para cultuar a Deus ali, será que as pessoas estavam enxergando Deus na minha vida? E ao passo que esse período foi um período meu de crescimento ministerial, mas ao mesmo tempo de afundamento espiritual, porque eu estava afundado no pecado. E eu tinha consciência disso. Tinha consciência do pecado, mas não tinha consciência da minha realidade de que eu estava indo para o inferno. E aí, quando chegou aquele momento de eu me despedir, eu falei, bom, eu vou escrever um e-mail para o meu setor, para a minha superintendência e para mais tantas pessoas que ao longo desses anos me relacionei pelo trabalho, me despedindo deles, agradecendo pelo convívio e tal, e pedindo perdão se durante esse período de tempo eu não pude tê-los influenciado como eu deveria. Pedido meu de perdão, porque eu sabia que poucas vezes eu tinha feito a diferença, na minha consciência, né? Eu poucas vezes tinha feito a diferença para aqueles irmãos, para aquelas pessoas ali. E aí, de repente, eu escrevi aquele e-mail e falei que se cada um quisesse trocar uma ideia comigo, tomar um café, a gente tomava um café e se eu pudesse retomar a partir dali, eu mandei aquele e-mail. Para minha surpresa, eu não estou lembrado exatamente, mas eu mandei para muito mais de 100 pessoas, para minha surpresa, umas 30 a 40 pessoas, não lembro exatamente agora, responderam dizendo que não, foi bênção e tal, olha, legal você estar aqui com a gente. E algumas dessas pessoas, mais de 10 pessoas, falaram assim, olha, não, você está enganado,
você influenciou sim a minha vida, lembra a ocasião tal, isso. Pela misericórdia de Deus, né? As pessoas foram edificadas em algum momento ou outro, pela misericórdia de Deus, porque foi na misericórdia. E eu comparo que anos antes, quando eu trabalhava numa outra empresa, e o local de culto era na minha sala, a referência era a minha sala. Eu era referência para as pessoas, sabe? As pessoas me pediam oração. Eu fazia, conscientemente eu sabia que Deus estava me usando para fazer a diferença. Só que ao passo que eu ministerialmente fui crescendo, eu fui me afundando espiritualmente. E muitas pessoas talvez ali não tenham visto a diferença de Deus na minha vida. E eu fiquei muito envergonhado por esses 8 anos, irmãos, de não ter feito, ainda que pela misericórdia de Deus algumas pessoas foram edificadas, eu poderia ter feito muita diferença. Eu podia ter me unido aos irmãos ali e nós, sei lá, fazermos um trabalho de evangelização, um trabalho de aconselhamento, de discipulado, de ensino da palavra, tantas coisas que, de certa forma, a gente tinha uma liberdade de fazer ali, e eu simplesmente virei as costas para os meus irmãos e falei, isso não é para mim não é meu ambiente, eu fiz isso, irmãos. E se isso aconteceu comigo, e aconteceu em tantas situações da vida, no meio da minha parentela, muitas situações, eu pergunto hoje, será que nós temos realmente mostrado Cristo para as pessoas? Será que as pessoas olham para nós e enxergam Deus nas nossas vidas? Será que as pessoas veem o Senhor em nós? Ou será que eles veem pessoas hipócritas? Ou será que eles veem pessoas que têm um discurso e têm uma outra prática de vida? Será que eles enxergam pessoas de fé que creem verdadeiramente que Cristo está às portas e que desejam a volta do Senhor? Ou será que as pessoas olham para nós e enxergam pessoas que estão preocupadas com as coisas aqui da terra? Onde o nosso coração está aqui nas coisas terrenas? Onde nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo? Será? E é isso que Paulo estava falando aqui no versículo 24, que no versículo 24 ele culmina falando isso. E ele continua falando sobre aquele que é o verdadeiro israelita. Porque eles batiam no peito, eu sou judeu, eu sou do povo de Israel, eu sou circunciso, eu sou judeu. E eles batiam no peito. Nós vamos ler uns textos ali falando sobre a circuncisão como uma marca da aliança, como símbolo da aliança para eles. E eles batiam no peito para dizer isso. E aí Paulo, ele dá mais uma cutucada. Deus através de Paulo. E Paulo, então, ele continua falando. Versículo 27, perdão. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. O que ele está falando aqui? Olha, aquele que não é circunciso, o incircunciso, ou aquele que não é do povo de Deus, se ele cumpre a lei, se ele pratica a palavra de Deus, ele tem direito de te julgar, porque você se diz povo de Deus e você não pratica a palavra de Deus. É isso que o versículo está dizendo. Ou seja, os de fora que vivem a palavra de Deus ainda sem conhecê-la, vivem a palavra de Deus, eles têm direito de nos julgar por nós conhecermos a palavra e nos dizermos povo de Deus. E é isso que ele está falando aqui. E aí ele continua. E quantas vezes eu já ouvi, né? Não muitas, mas já ouvi. Pô, mas você não é cristão? Eu já ouvi. Com muita vergonha, tá? Com muita vergonha. Mas você não é cristão? E aí ele continua. Porém, 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente,
nem é circuncisão a que é somente na carne. Não é povo de Deus aquele que exteriormente parece ser do povo de Deus. Não é o nosso discurso, não é o nosso gestual, não é o evangeliquez na nossa boca, nos nossos lábios, não é nem, irmãos, a nossa roupa que efetivamente garante que nós somos povo de Deus. E é isso que ele está falando aqui. Não é o exterior que atesta que nós somos povo de Deus, não é, irmãos. E nesse tempo do fim, nós precisamos nos preocupar isso por dois grandes motivos. Um, porque as pessoas estão vendo e nós não podemos ser motivos de escândalo para o Evangelho, né? Versículo 24 que nós lemos aqui. E outra por nós mesmos. Outra por nós mesmos. E Paulo continua, versículo 29, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração. O símbolo da aliança nossa com Deus está dentro do nosso coração, irmãos. Aleluia. Se o nosso coração é um coração sujo, um coração pesado, um coração encardido, um coração de pedra, desculpa, irmão, mas nós não somos de Deus. Nós estamos perdidos. Se o nosso coração guarda mágoa, se o nosso coração guarda rancor, se os nossos olhos sempre enxergam da pior maneira todas as coisas, se saem da nossa boca palavras de murmuração, de crítica, de apontar o dedo, de fofoca, irmãos, o nosso coração está perdido. O nosso coração está sujo. O nosso coração é um coração de pedra que precisa ser transformado para a glória de Deus. Aleluia, Pai. Se a gente está assim, não podemos, irmãos. E aí, eu quero mostrar para os irmãos, a gente compartilhar Gênesis, por favor. Abra Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. E esse foi um dos textos, né, dessa semana que o Senhor falou em relação a essa palavra. A partir do versículo 9. Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão. E aí, no versículo 9 do capítulo 17, a palavra de Deus diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E é por conta disso aqui, irmãos, exatamente por conta disso aqui, desse texto, que os judeus valorizavam tanto a circuncisão. Porque a circuncisão era o símbolo para eles da aliança que eles tinham com Deus. Era isso que para eles, no entendimento deles, era a garantia de que eles eram de Deus. Só que na verdade a circuncisão ali era o símbolo que Deus exigia, sim, porém era um símbolo daquilo que antes deveria ser dentro do coração. E nós encontramos vários textos na palavra que mostram sobre a circuncisão. Nós vemos logo depois, Gênesis no capítulo 21, no versículo 4, Isaac sendo circuncidado. Nós vemos depois, em Êxodo,
no capítulo 4, no versículo 26, um episódio interessante de Zípora brigando com Moisés porque Moisés não tinha feito a circuncisão dos filhos. E ela, você é sanguinário por acaso? Eu estou falando de um jeito tranquilo, né? Mas ali não era, né? Você é sanguinário por acaso? Que história é essa de você não circuncidar os meninos, né? A esposa chamando a atenção dele porque ele não tinha circuncidado os filhos. Tá isso na palavra. Nós vemos depois, no episódio de Josué, antes do povo conquistar a terra, quando eles estavam numa localidade que recebeu o nome de Gilgal, o Senhor falou: Josué, você precisa circuncidar esse povo. Arruma a faca de pederneiras aí, que você precisa fazer a circuncisão. Porque o povo que saiu do Egito era circuncidado. Só que o povo que foi, as crianças que foram nascendo, o povo que foi nascendo, nunca tinha sido circuncidado. Então, antes de Deus cumprir a promessa da conquista da terra prometida, o Senhor fala com Josué: Josué, você precisa circuncidar esse povo. Então nós temos vários... Jesus foi circuncidado. Lucas no capítulo 2, no versículo 21, a Bíblia fala de Jesus ter sido circuncidado, porque era judeu, nascido no povo judeu, precisava cumprir tudo aquilo que era segundo a lei. Então o judeu valorizava muito isso, porque era lei do Senhor. Só que isso era símbolo do que deveria ser no coração. Vocês estão me entendendo? E nós, irmãos, valorizamos muito algumas coisas, algumas práticas que não estão erradas. Há coisas que nós falamos, alertar as pessoas do pecado, mostrar o caminho certo, termos atitudes certas, o nosso vestuário, um vestuário digno de quem é servo de Deus, não andando, né, com roupas vergonhosas, né? Mulheres, homens, tudo isso é válido. Isso, na verdade, é o exterior que as pessoas enxergam e precisam enxergar, né? Nós precisamos ser diferentes, nós não podemos ser como os não servos de Deus, como os não cristãos, nós precisamos ser diferentes. Só que isso, na verdade, é o exterior daquilo que precisa ter acontecido no nosso interior. Amém? Isso, na verdade, primeiro é de dentro para fora. Primeiro acontece aqui em nós, para depois nós olharmos: puxa, eu não posso mais andar dessa forma. Puxa, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais ter determinada prática. Eu não posso ter um determinado vocabulário, determinado procedimento que eu fazia. Não é legal, porque hoje em dia eu sou um servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor verdadeiramente, eu me arrependi dos meus pecados, e como filho de Deus, como discípulo de Cristo, eu não posso fazer mais assim. Está válido, mas de algo que foi produzido no nosso interior, irmãos. Amém? E aí, Colossenses, eu vou pedir por favor que você abra, carta aos Colossenses no capítulo 2, versículo de número 6. Capítulo 2. Colossenses 2, 6. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nós recebemos Cristo Jesus como Senhor? Amém? Amém? Então, se eu recebi a Cristo Jesus como Senhor, o que eu preciso fazer? Assim andar nele. Como é que eu vou andar no Senhor Jesus? Eu vou andar na pessoa? Estranho isso, né? Assim andar nele. Como é que eu vou andar em Jesus? Jesus não é o caminho? Se Jesus é o caminho, eu tenho que andar onde? No caminho. Se Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai,
a eternidade com o Pai, é nesse caminho que eu preciso andar, nas pegadas de Jesus, seguindo os ensinamentos de Cristo. Então esse texto está falando isso aqui. Então, se você recebeu a Jesus, se receberes Cristo Jesus, o Senhor, assim você anda nele, você segue os passos dele, ok? Nele, enraizados, radicados, enraizados, a nossa raiz, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Enraizados no Senhor Jesus. Não é enraizado na Igreja Bíblica Cristã, não é enraizado no Pastor Alan, não é enraizado no que você acha certo ou errado, não é enraizado num discurso de A, de B ou C, não é enraizado na cultura do mundo, mas é enraizado, radicado no fundamento que é Jesus Cristo. Aleluia. É isso que nós precisamos. E aí continua. E edificados. Ou seja, eu não só tenho o meu fundamento, a minha raiz, como eu sou edificado. Eu sou construído, edificado no Senhor. A minha raiz é Ele é o meu fundamento. E nele, já que eu ando no caminho dele, eu sou construído nele. As palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus, vão nos edificando, vão nos construindo, palavra a palavra. Medita, sabe, com o plano de leitura bíblica, que eu imagino que muitos dos irmãos estão seguindo, palavra a palavra, meditação a meditação, pregação a pregação, os ensinamentos da palavra de Deus vão nos edificando, amém? E aí continua, e confirmados na fé, ou seja, isso além de ser o meu fundamento, é o que me constrói, é o que me forma, me edifica, é o também que confirma a minha fé. Se a tua fé e a minha fé não está fortalecida, a gente está com a fé meio bamba, a nossa fé não está confirmada, é sinal de que nós não estamos andando no caminho, que é Jesus. Palavra de Deus aqui. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Instruídos na palavra, crescendo em ações de graças, sempre com gratidão. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, cuidado com aquilo que tem sido falado, ensinado por aí, e não tem nada a ver com Jesus Cristo, com o fundamento de Cristo, e muitas vezes, irmãos, muitos dos irmãos aqui estão aqui porque ouviram pregações pela internet e estão aqui por conta de terem ouvido essas pregações. Ao passo que essas pregações foram o alimento que muitos tiveram por muito tempo, por mais que pregações como essas foram aqui por meio pelo qual o Senhor resolveu me resgatar há 3 anos e meio, mais ou menos. Apesar disso, tem muita coisa ruim na internet também. Tem muito ensinamento torto, errado, errôneo, que distorce a palavra, que foge das Escrituras e que nós precisamos vigiar muito, irmãos, tá? E Paulo estava falando isso aqui. E aí ele fala, porque nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, toda a plenitude de Deus, a plenitude, a completude, né? Aquilo que é pleno, que é total, que não é pela metade, habita onde? No corpo de Cristo. A plenitude de Deus, ela habita em nós. Nós somos corpo de Cristo. Então, a palavra está falando isso aqui. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão em Cristo Jesus é nós nos despojarmos
da nossa carne. É nós nos despojarmos daquilo que está sujando, pesando e petrificando os nossos corações. A palavra de Deus precisa ser aquilo que nos limpa, que limpa o nosso coração da imundícia, nos despojando da carne, daquela vontade pecaminosa de fazer aquilo que é errado e a gente sabe que está errando o alvo. Então, a verdadeira circuncisão, a circuncisão de Cristo, é nós nos despojarmos da carne. Versículo 12, continua. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é a consequência da nossa fé, é o símbolo da nossa fé, é pública, é o batismo. Então, se você ainda não é batizado, você precisa descer as águas. Você precisa se batizar, porque o batismo é o símbolo público da nossa fé. E ele mostra que nós, assim fomos sepultados com Cristo, nós também com ele ressuscitamos. E a vós outros, versículo 13, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Não perdoando algumas coisas, mas todos os nossos pecados, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Você ter o privilégio de ter tido todos os teus pecados perdoados quando você creu no sacrifício de Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, Jesus venceu por nós, irmãos. Na cruz ele bradou: está consumado. O perdão dos nossos pecados, a autoridade que ele nos confiou sobre todo o principado, potestade, autoridade desse mundo tenebroso, está debaixo dos nossos pés, porque quando nós cremos nesse sacrifício, nós nos arrependemos dos nossos pecados, todos os nossos pecados são perdoados. E é por isso, irmãos, nós não podemos andar com o coração de pedra. O nosso coração não pode ser um coração sujo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus tem que ter um coração leve, um coração limpo, um coração perdoador, um coração não questionador, não murmurador, mas um coração cheio de fé, mas um coração cheio de ações de graças por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Um coração que espera o Senhor voltar e nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Não é um coração que está preocupado como vai ser a faculdade do meu filho, como vai ser o casamento. Minha filha tem 2 anos e meio. Como vai ser o casamento da minha filha? Estou nem aí. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar antes. É minha convicção. Eu desejo isso, eu espero isso. Como vai ser a profissão dela? Eu não estou nem aí. A minha oração, o que eu e a mãe dela fazemos, que o Senhor nos falou, que ele tinha pressa, nós procuramos formar na presença do Senhor e ensinar a palavra de Deus para ela. Como vai ser a faculdade, trabalho, não estou nem aí. Ela brinca com as coisas dela, boneca, que eu nem curto muito, mas boneca, casinha, cozinha, mas ela gosta de brincar de pregar, irmãos. Ela me vê pregando em casa, só no culto em família, que estava escasso muito tempo, mas não vê. Vê a mãe dela pregando, não vê. Mas eu não sei o que deu nela, que ela gosta de brincar, de pregar. Ela pega um negocinho lá de encher... aquela bomba de ar, de encher colchão inflável, né? Aí ela sobe aquilo, pega um papelzinho qualquer, às vezes pega a Bíblia e começa a falar lá alguma coisa, e tá falando com a gente, e tá falando... E fui eu que ensinei isso pra mãe dela?
Diretamente não. Mas se Deus está começando a mover o coração dela para pregar, isso vai ser só cumprimento que Deus quer fazer. Amém. A minha filha, desde agora, ela está sendo preparada para ela ser uma obreira na presença de Deus, ser obreira do Senhor. Ah, com poucos anos de idade. Na escola dela, ela vai daqui a pouco, mais para frente, talvez não agora, ela precisa ser uma missionária do Senhor. Ela precisa revelar Cristo aos coleguinhas dela. Nós precisamos, essa que é a nossa preocupação. A nossa preocupação, irmãos, não é com as coisas dessa terra. É como nós vemos, por exemplo, a Mari com 8 anos, né? Tocando o teclado aqui, adorando ao Senhor. Essa precisa ser a nossa preocupação. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está o nosso devocional? Como é que estamos nós na presença de Deus? Isso precisa que vai nos mover. Tudo isso que está aqui, irmãos, vai ficar, irmãos. É claro, como eu falo com os irmãos nos vídeos que eu tenho gravado para a questão profissional, né, empreendedora, eu sempre falo, no final do vídeo eu falo, os pés aqui na terra, mas a mentalidade é na eternidade. O nosso pé está aqui, a gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas, quem está estudando tem que estudar, tudo isso é normal. Os pés estão aqui na terra, mas a cabeça está onde? Está na eternidade, vocês estão entendendo? E é isso que precisa ser a nossa preocupação. E Paulo, então, ele mostra aqui como é a circuncisão em Cristo. A circuncisão em Cristo, ela é mediante um coração que crê no Senhor Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Essa é a verdadeira circuncisão, meus amados. É isso que precisa mover os nossos corações. E Ezequiel, abra por favor Ezequiel, capítulo 36. 36, 26, já. Aliás, um pouquinho antes. 36, 25. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. É claro que isso aqui, o contexto desse texto, é a promessa de restauração de Israel, do povo de Deus. Porém, o que está escrito aqui tem uma aplicação direta a nós que somos povo de Deus. O povo de Deus é um só, né? Em Cristo, nós somos povo de Deus. Amém? Ezequiel 36, 25. E aqui nós enxergamos uma aplicação direta às nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ser purificado na água te lembra alguma coisa? Né? Continua. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Água e espírito, te lembra alguma coisa? Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e os observareis. Então, o Senhor está falando aqui uma promessa de restauração para o povo de Israel. Porém, muito claro aqui, irmãos, nós enxergarmos o novo nascimento. Quando o Senhor fala, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, isso aponta para nós o nascer da água. E depois no versículo 26, darei um coração novo e porei dentro de vós o espírito novo, mostra para nós o nascer do espírito. Então nós precisamos ser purificados pela água e nascendo do Espírito. Nascer da palavra e nascer do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. E quando nós verdadeiramente nascemos de novo da água e do Espírito, versículo 27, quem? Eu não posso falar o que porque quem? Quem que o Senhor
coloca dentro de mim e de você? O Espírito Santo, irmãos. Quando nós nascemos de novo, Deus, Ele coloca o seu Espírito dentro de nós. Nós precisamos, irmãos, e às vezes isso tem sido negligenciado pela Igreja de Cristo, que é a busca pelo batismo no Espírito Santo, que é a busca pelo revestimento do Espírito, que é a busca por ser cheio do Espírito. Muitas vezes isso tem sido negligenciado. Eu sei que aqui tem irmãos que vieram de congregações diferentes. Eu não estou falando de gritaria, eu não estou falando de exibição de dons, eu não estou falando de valorizar as questões sobrenaturais, a experiência sobrenatural, e você não está aí para falar. Não estou falando isso, não. Eu estou falando de uma experiência pessoal e íntima de cada um com o Espírito Santo, que Jesus prometeu que enviaria outro igual a ele, outro dele, né, quando ele fosse aos céus. E ele enviou. A igreja recebeu, Atos mostra isso pra gente, Atos 2, a igreja recebeu o Espírito Santo. E nós muitas vezes negligenciamos a vida no cotidiano com esse Espírito que é promessa aqui de Ezequiel. Você leu comigo? Porei dentro de vós o meu Espírito. O Espírito Santo em nós é para todos. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Nós precisamos entender isso e viver isso. Colocarei dentro de vocês o meu Espírito, e eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Eu vou fazer vocês viverem a minha palavra. Vocês não só vão guardar os juízos, como vocês vão observar. Você não vai só ler, meditar, decorar, memorizar a palavra de Deus, mas o meu Espírito em vocês vai capacitar vocês a observarem a minha palavra. Deus, mediante o seu Espírito em nós, é o fortalecimento que nós temos para viver a palavra, irmãos. Se a gente não está conseguindo praticar a palavra, nós precisamos buscar Espírito Santo, o Senhor que habita dentro de mim. Me ajuda a viver a palavra, me ajuda a perdoar que eu não estou conseguindo, me ajuda a não guardar rancor, me ajuda a guardar os meus lábios, me ajuda a não ser maldizente, me ajuda, Senhor, a relevar essas situações, me ajuda a caminhar mais uma milha, me ajuda, Senhor, a mostrar a diferença, me ajuda, Senhor, eu não consigo, me ajuda, Senhor, a me manter afastado desse pecado, me ajuda, Senhor, a não cobiçar a mulher do próximo, o homem da próxima, me ajuda, Senhor, a não desejar o que eu não devo, me ajuda, Senhor, a não colocar meus olhos diante de coisa má, me ajuda, Senhor, a não dar ouvidos ao que eu não devo ouvir, me ajuda, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas dentro de mim, me ajuda a não só guardar, mas a observar os seus mandamentos. E o que o Espírito Santo vai fazer, irmãos? O Espírito da promessa vai nos ajudar, irmãos. Aleluia, Deus. Quantas vezes você às vezes não tem vontade de fazer uma burrada, de pecar, e você pede ajuda, Senhor, me ajuda que eu não vou conseguir. Aleluia, Deus. E na hora o Espírito Santo te segura a onda. Você sente que tem alguém, você quer revidar, ou você quer fazer aquilo que você não quer fazer, que não é para fazer, e você sente que alguém está te travando. É o Espírito Santo, irmão. Aleluia, Deus. É o Espírito. Obrigado. E esse Espírito, ele está onde? Ele está aqui dentro, irmão. Aleluia, Deus. Então nós precisamos valorizar isso. E às vezes a gente negligencia. E Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31 mesmo. Jeremias 31. Eu estava aqui com as minhas anotações, mas elas foram para algum lugar. Mas é esse texto mesmo.
Jeremias 31. Diz assim a palavra de Deus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Claro que tem versões que podem falar um pouquinho diferente disso, tá? Outras palavras. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é um convite para mim e para você, da nova aliança, firmada em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você, onde com a morte do Senhor, com o derramamento do seu sangue e por ter saído aquele plasma, né? A água, que a Bíblia fala, mas o plasma, isso mostra que não tinha mais sangue, é sinal de que todo o sangue do Senhor foi esvaído por nós, todo o sangue de Jesus, completamente. Aquele derramamento de sangue, a morte de Cristo, atestou, consumou a nova aliança. A nova aliança pela qual nós podemos fazer parte. Quando? Quando nós cremos que Ele é o Salvador. Ontem eu estava com os irmãos no evangelismo. E aí, às vezes, a gente bate em umas casas que tem os irmãos, né? E aí um irmão chegou assim, um senhor, eu sou irmão, eu sou cristão e tudo mais. E eu falei, que bênção. Né? E até mediante a instrução que nós recebemos do evangelista Júlio, é de nós compartilharmos o evangelho a todos. Porque nós sabemos que nem todo mundo que se diz cristão conhece o evangelho verdadeiramente. E aí eu fiz uma pergunta para aquele irmão. Irmão, o que o senhor conhece sobre Jesus? Conheço tudo e tal. Né? Legal. E para que Jesus veio aqui à Terra? Para nos abençoar. Aí eu falei, puxa, irmão, vem aqui. Aí eu abri com ele, para ele ler comigo, João 3,16, eu li até o 21, parece. E aí eu mostrei para ele, irmão, o que Jesus veio fazer, está escrito aqui, que Deus o enviou para que o mundo fosse salvo, porque o mundo estava condenado. Essa é a missão de Jesus. O irmão não sabia isso, né? Que estava comigo era o Bruno. O irmão não sabia isso. Então, nós precisamos crer no sacrifício de Cristo. Crer que Ele é o Salvador, que Ele foi enviado pela nossa salvação. E crendo nisso, que Ele veio para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados, com a consciência disso, o que nós precisamos fazer em relação aos nossos pecados, irmãos? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependermos-nos. Precisamos, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos crer em Cristo Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. É hoje, é já, é agora. Não dá para ser mais tarde, não dá para ser amanhã, não dá para ser depois. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar individualmente para cada um de nós. Você sabe por acaso se você vai estar vivo até amanhã?
Eu sei, por acaso, se eu estarei vivo até amanhã, não sabemos. Uma das pessoas a última pessoa que nós abordamos ontem, ele falava em relação a isso, a série de sofrimento que ele sofreu, porque ele perdeu muitas pessoas na sua família. As pessoas morreram assim do nada. E ele já chegou falando, olha, não precisa nem, antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa da palavra de Deus, ele já mesmo falou, eu sei que eu estou em pecado. Ele reconheceu. Eu falei, irmão, então eu não preciso nem falar nada para o senhor, a não ser se arrependa. E é hoje, agora. Nós precisamos nos arrepender. É agora. Não dá para deixar para depois, irmãos. Se nós temos consciência, Jesus morreu pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O próprio Deus rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, a intimidade com o Senhor. O que nós vamos fazer? Hebreus no capítulo 4, versículo 14 em diante, fala em que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Pelo contrário, por ele ter sido tentado em todas as coisas, mas não ter pecado, acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, porque vamos receber misericórdia, perdão dos nossos pecados, e nós vamos receber graça para o momento oportuno, a força para não voltar a pecar. E eu te convido hoje a você se arrepender dos seus pecados, a você se conscientizar daquilo que muitas vezes, se você sabe, tem consciência de que você está pecando, de que você precisa mudar, de que o teu coração precisa ser um coração de carne, um novo coração, um coração quebrantado na presença de Deus, um coração que ama. Lembra que o Senhor falou? Chegaram para um dos religiosos chegou para Jesus para testá-lo, né? Depois de já terem testado sobre algumas questões de ressurreição, e fala: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, Marcos 12:30, o maior mandamento é este: amai a Deus de que maneira? De todo o coração. Como eu vou amar a Deus de todo o coração se eu não tenho um novo coração? Como, irmãos, nós vamos amar a Deus se não for de todo o coração, se não tenho um coração de carne, onde Ele colocou do seu Espírito? Como? Não tem como. E quem não ama a Deus é maldito, é anátema. Você está entendendo a gravidade de ter um coração quebrantado, perdoador, leve, de carne e sermos espirituais? Senão nós não vamos conseguir amar a Deus. Amar a Deus, às vezes as pessoas confundem. Eu amo a Deus de todo o coração. Eu amo a Deus de todo o meu sentimento. Não, não é de todo sentimento. Coração na Bíblia ali, ele aponta para a força interior que nós temos. Aquilo que nos move interiormente, né? É a força que nos move. Então, é isso que nós precisamos. Arrependemos. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu vou pedir que você se coloque de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. O nosso coração precisa ser diferente, irmãos. Um coração novo diante do nosso Senhor. Pai. Pai nosso que estás nos céus, mas que também habita dentro de nós mediante o Teu Espírito. Nós queremos, conforme a Tua palavra diz, Senhor, reconhecendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que fez o sacrifício perfeito, único, válido para a eternidade, por meio do qual nós temos perdão dos nossos pecados, por meio do qual nós temos acesso a Ti, Paizinho, podemos ter intimidade contigo, entrar no Santo dos Santos. Podemos então, sabendo que Ele, Jesus Cristo, aquele que nos dá um novo coração, aquele que nos coloca em novidade de vida, Senhor, mediante Ele, nós podemos, Senhor, chegar a Ti.
chegar a Ti com o coração quebrantado, chegar a Ti reconhecendo os nossos pecados, Senhor, e encontrar a Tua misericórdia. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós Te pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque em Ti nós encontramos misericórdia, Pai. Misericórdia, porque é um mal que nós não queremos fazer. Muitas vezes queremos fazer, e o bem que queremos fazer, isso não conseguimos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quantas pessoas não caminharam para o inferno porque não enxergaram o Senhor nas nossas vidas, Pai. Tem misericórdia, Pai, de nós. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos e não demos bom testemunho, Senhor. Perdoa, Pai. As pessoas olham para nós e nos enxergam iguais a quaisquer outros, aqueles que não Te servem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ser circuncidados, mas no nosso coração. Um conserto no nosso interior, Pai. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Ti e abandoná-los, nunca mais cometê-los, Senhor, mas nós não temos força, Pai. Mas eu oro a Tua palavra, Paizinho, em Ezequiel, Pai, que o Senhor colocaria no Teu Espírito em nós, e nós não só aguardaríamos a Tua palavra, mas nós observaríamos a Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver a Tua palavra, a praticar a Tua palavra. Nos ajuda a praticar a Tua palavra, Senhor. Nós nos achegamos a Ti pedindo perdão, misericórdia e a Tua graça para no tempo oportuno, no momento da tentação, nós conseguimos dizer não. Não para a carne, não para as tentações, não para a seta maligna que às vezes também vem, Senhor. E nós renunciarmos ao nosso eu, negarmos a nós mesmos, nós renunciarmos, Senhor, aquilo que são os nossos desejos naturais, e de forma sobrenatural, de uma forma doida que o mundo não consegue explicar, de uma forma como o mundo não consegue compreender, Pai, de uma forma anômala, nós possamos carregar a nossa cruz e verdadeiramente sermos discípulos Teus, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu não posso, Senhor. Eu só posso pregar aquilo que o Senhor mandou. Mas o Senhor pode, pelo Teu Espírito, Senhor, convencer a cada um aqui, Pai. Convença cada um, Senhor. Convença cada um, Pai. Convença cada um, Paizinho. Eu rogo a Ti, Pai. E enche do Teu Espírito, Senhor. Enche do Teu Espírito, Senhor, porque esses dias são maus. São dias difíceis, Senhor. E se não for o Teu Espírito nas nossas vidas, nós não vamos conseguir. Eu não vou conseguir, Pai. Eu não consigo sem o Senhor. O pecado está sempre diante de mim, Pai. E essa carne mortificada, eu sei que ela só será transformada quando o Senhor voltar. E eu preciso a cada dia renunciar, Senhor. Mas eu só vou conseguir se eu estiver no Senhor. Me ajuda, Pai. Ajuda os nossos irmãos. Ajuda cada um de nós, Senhor, a caminharmos na Tua presença. E que na Tua presença, em Cristo Jesus, com a vida de Cristo, Senhor, em nós e através de nós, nós possamos juntos edificar uns aos outros, congregados, Senhor, juntos, congregados, fortalecendo uns aos outros, fortalecendo, edificando uns aos outros, Senhor. Nós possamos também, Senhor, revelar quem Cristo é a todas as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ganharmos vidas para Ti, enquanto ainda é tempo, Senhor.
E se porventura há alguém aqui ainda, Pai, que não se rendeu a Ti, que ainda não se rendeu a Ti, Pai, convença. E que essa pessoa possa depois nos procurar, Paizinho, em nome de Jesus. A Ti eu entrego, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. E clamo pela Tua transformação, Pai. E encha-nos da Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, Paizinho, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.